O Fala Cronista da CESP, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, hoje está no estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi. O assunto, Copa do Mundo. Possivelmente, esse será o local da abertura da Copa do Mundo 2014. No programa de hoje, vamos ouvir os profissionais de imprensa falando a respeito da perspectiva em relação à condição de trabalho na Copa do Mundo do Brasil. O Fala Cronista de hoje está no estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi, ouvindo profissionais experientes em relação a jogos internacionais e a perspectiva em relação ao Brasil sediando a Copa do Mundo 2014. Nilson César, Rádio Jovem Pan, sua expectativa, o Brasil realmente vai sediar uma grande Copa do Mundo? Copa do Mundo do Brasil será um sucesso. Eu, ao contrário daqueles profetões do Apocalipse, que entendem que nós vamos ter aqui desvio de verba pública, vamos ter aqui superfaturamento. Com Copa ou sem Copa tem desvio de verba, superfaturamento. O que tem que ter é prisão para aquele que desviar verba pública, para aquele que superfaturar. Então tem que ter uma fiscalização muito grande em cima dessas verbas. E aqui é o país do futebol. O mundo vai conhecer o Brasil. Porque a imagem que o pessoal tem lá fora é de samba e de futebol só. Não, nós temos aqui belezas naturais incríveis, um país incrível, um povo fantástico. Aliás, tem ladrão, tem em toda a parte do mundo, mas é uma camada ínfima, pequena. Os outros são trabalhadores como nós. Muita gente trabalhadora, muita gente boa, um povo bom, de uma índole boa, de um caráter excelente. Acabei de postar uma coincidência. A Copa do Mundo no Brasil será um sucesso. Eu tenho meu blog na página da Jovem Pan. A Copa do Mundo do Brasil será um sucesso, acho mesmo. E outra coisa, é um país que não cedia uma Copa do Mundo desde 1950. Quer dizer, o país que ganhou o maior número de Copas. Brasil, o único que esteve presente em todas as Copas. Brasil, desde 50 o Brasil não é sede de uma Copa do Mundo. Qual a razão de não ter uma Copa do Mundo no Brasil? Sabe? Então, eu acho uma coisa absurda vir com esse discurso hipócrita, sabe? De superfaturamento, desvio de verbas. Prende os caras. Prende. Sem Copa tem também. Prende quem desviar, quem desviar verba pública de Copa. Mas isso para nós, jornalistas, será fantástico. Sabe, nós, jornalistas esportivos, vamos ganhar muito com a Copa do Mundo do Brasil. Quer dizer, eu só vejo coisa boa. Para o país vai ser bom, que vai ter que ser criado algumas infraestruturas importantes. E essas estruturas ficam, sabe, de transporte, enfim, rede hoteleira. Tudo isso é importante. Para o país é ótimo ter a Copa por aqui. É só quem não gosta do futebol e que não gosta do país, na minha concepção, pode ser contrário à realização da Copa aqui no Brasil. Condição de trabalho para os profissionais, o que você espera em relação a isso? Tem exigências da FIFA e é um padrão mundial. E aqui vai ser assim, do mesmo jeito que foi nos Estados Unidos, do mesmo jeito que foi na França. Essa aqui foi a minha 6ª Copa do Mundo da Alemanha. Eu tive presente desde 86 no México em todas as Copas. Então, do mesmo jeito que nós encontramos nos outros países, nós vamos ter no Brasil. Que isso? Não vai ter um centro de imprensa perfeito no Rio de Janeiro? Claro que vai ter. Não vai ter condições de trabalhar aqui no Morumbi? Claro que vai ter condições. Maracanã? Claro que vai ter condições. Novos estádios serão construídos. Aquelas bancadas de transmissão é um padrão para todas as Copas. Então, quer dizer, eu não consigo entender um jornalista esportivo ser contrário à Copa do Mundo do Brasil. Sabe, não concebo, não dá pra, não entra na minha cabeça. Porque a alegação é sempre a mesma. A alegação é a seguinte, verba pública desviada, superfaturamento, podemos fazer hospitais e não sei o quê. Com Copa ou sem Copa não faz, ou deixa de fazer muita coisa importante. Então a Copa só vai crescer para todos nós, sem dúvida. O Fala Cronista da CESP continua ouvindo profissionais de imprensa falando a respeito da perspectiva em relação à Copa do Mundo 2014 no Brasil. Paulo Soares, ESPN, o espaço é seu. Bom, eu espero que a gente tenha uma grande Copa do Mundo, mas eu estou muito desconfiado. Pelo que a gente conhece de outros mundiais, especialmente os mundiais disputados em países de primeiro mundo, eu acho que a gente aqui vai ter muita dificuldade. Sinto o Brasil muito lento,
Quem esteve agora na África do Sul cobrindo a Copa das Confederações percebeu que os sul-africanos estão atrasados para a realização da Copa do Mundo. Será uma Copa, acho que muito alegre, simpática, gostosa, mas que vai trazer problemas para turista, para jornalistas, enfim, para os estrangeiros que estiverem lá. E acho que o Brasil também tem tudo para realizar uma Copa do Mundo com muita deficiência. Se a gente não correr para melhorar as condições dos nossos estádios, o sistema de transporte, a gente não tem trem no Brasil. Então, as distâncias são longas. Se as seleções tiverem que se deslocar para, digamos, a Alemanha, joga uma partida em Salvador, depois joga outra em Natal. O torcedor que está seguindo a Alemanha vai ter dificuldades. As estradas brasileiras são péssimas. Tirando as estradas paulistas, estradas privatizadas, as nossas estradas são horrorosas. Então eu acho que a gente tem muito problema com o estádio, com o transporte. Não sei se o sistema de aeroportuário vai comportar levar torcedor, jornalista para cima e para baixo. A gente já tem problema sem turismo interno violento aqui, né? Então acho que a gente vai ter muito problema também com o hotel, né? Fora a segurança. Então eu estou assim um pouco preocupado. Para falar a verdade, estou preocupado. E acho, tenho conversado muito com alguns amigos, que depois dessas duas Copas do Mundo, África do Sul e Brasil, dificilmente a FIFA, nos próximos anos, vai levar uma Copa do Mundo para um país de terceiro mundo. Vai rodar pela Austrália, pela Europa, na Ásia, quem sabe na China, nos Estados Unidos, no Canadá, porque a gente tem problemas e não adianta esconder, a gente tem problemas. Em relação à condição de trabalho, o que você espera nesse sentido? Bom, eu espero que a gente tenha boa condição de trabalho, né? Mas você vê que a gente aqui dentro, pensando nas telecomunicações, a gente avançou tanto, né? O mundo está numa condição, você se comunica o tempo inteiro por diversas mídias. Só que de repente você vai fazer um campeonato brasileiro, uma transmissão de campeonato brasileiro hoje em 2009, você abre o microfone e você não consegue falar. A gente tem congestionamento, tráfego de satélite, eu nem entendo muito bem disso, mas a gente tem muita dificuldade hoje. Então eu imaginando, colocando isso para 5, 6 anos à frente, não sei o quanto que a gente vai evoluir. Eu acho que todos nós teremos problemas. Essa é a minha opinião. Agora, a Copa do Mundo é sempre Copa do Mundo. O México sediou a Copa do Mundo, eu fui lá, foi um espetáculo, foi uma delícia fazer, mesmo com os problemas. A Copa do Mundo na Argentina teve muito problema, mas foi uma delícia, né? Então, a Copa é sempre gostosa. Agora a gente vai ter muita dificuldade. Fala, cronista da CESP, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. Continua ouvindo os profissionais de imprensa falando em relação da perspectiva da Copa do Mundo 2014 no Brasil. José Silvério, tantas Copas do Mundo. Qual a sua expectativa em relação à Copa do Brasil? Um abraço. Olha, a Copa no Brasil me deixa muito em dúvida. Primeiro, eu acho que nós já estamos começando a achar que fazemos as coisas por milagre. E vamos fazer tudo em cima da hora e tudo num passe de mágica. Não estou vendo, por exemplo, a cidade de São Paulo se preparar para a Copa do Mundo. Nós não temos um estádio à altura da Copa do Mundo, nós estamos falando aqui do Morumbi, que é um estádio completamente defeituoso, tem muitos defeitos. A FIFA já disse que ele tem que ser fechado para fazer uma reforma. O São Paulo é relutante nisso, e mais do que relutante, São Paulo não tem dinheiro para reformar o Morumbi, não tem empresas dispostas a patrocinar uma reforma, e não sei se o governo vai colocar dinheiro. Me parece, pelas conversas que a gente ouve, que o governo está absolutamente insensível em colocar verbas nos estádios, o que eu acho absolutamente correto. Então eu me preocupo muito com a Copa do Mundo aqui no Brasil. E uma outra coisa que tem me deixado preocupado, eu hoje até estava conversando com um amigo a esse respeito, a gente vê quase todos os jogos que são disputados nos campeonatos brasileiros da Série A e B, e todos os estádios, com raríssimas exceções, estão vazios, e muito vazios. Os públicos são pequeniníssimos. Ontem, por exemplo, eu vi uma grande parte do jogo Fluminense e Goiás, o estádio estava absolutamente vazio. No Palestra Itália tinha bons torcedores, mas não tantos quanto o futebol merece. Então isso tudo me preocupa bastante, porque o torcedor está começando
a virar um torcedor só de televisão. Há um vício de televisão no futebol brasileiro que pode ser fatal. O torcedor do estádio a cada dia em número menor. Em relação à condição de trabalho na Copa do Mundo, sediada pelo Brasil, o que você espera a esse respeito? É outra coisa que tem que ser feita. Se você analisar por hoje, por exemplo, não há como fazer. Aqui no Morumbi, falando sempre do Morumbi, nós estamos atrás das cabines de rádio. Elas mal dão para as emissoras de rádio de São Paulo. E se você fizer para as emissoras de fora aquelas posições tradicionais de Copa do Mundo na parte de baixo, onde normalmente é o único lugar que você pode fazer, é lá, não tem outro lugar, nesse instante. A não ser que nós tenhamos obras estruturais mesmo, nós não temos outro lugar para fazer. De lá você não enxerga o jogo. Houve um período que São Paulo estava reformando o Morumbi, que nós ficamos lá, era uma tragédia para conseguir irradiar daquele lugar, porque você fica mais ou menos no mesmo nível do campo, e no nível do campo para transmitir futebol, tanto rádio quanto televisão, não tem a mínima condição. Então, eu acho exatamente isso. Tudo tem que ser feito. Tudo tem que ser feito. Os nossos estádios são muito bonitinhos, porque são pintados, arrumadinhos para a televisão mostrar, mas por trás eles não têm nenhuma estrutura. E, sinceramente, isso não é fácil de fazer. Nós já estamos atrasados para isso. O Fala Cronista da CESP continua ouvindo profissionais de imprensa opinando a respeito da expectativa da Copa do Mundo 2014 no Brasil. Vanessa Ruiz, não tão experiente como os profissionais que já falaram, fala da sua expectativa em relação à Copa do Mundo e a possibilidade de trabalhar também acompanhando de perto os jogos das grandes seleções. Eu acho que seria incrível, assim, a nossa geração, o pessoal que tá comigo aí há 3, 4 anos, está extremamente empolgado, né? Porque a gente vai estar numa fase da carreira legal, assim, e quem sabe podendo aproveitar muito essa oportunidade de cobrir uma Copa no nosso país. Vai ser incrível, é claro que a gente fica um pouco ansioso em relação ao que nosso país vai conseguir fazer até lá, né? A gente sabe que a África do Sul, por exemplo, está enfrentando algumas dificuldades aí para a Copa de 2010. Imagino que o Brasil também vai enfrentar as suas, mas a expectativa é boa, porque a Copa está fechada e a gente tem que ir para ela, né? Agora, a maior dificuldade, o que você espera em relação à condição de trabalho para os profissionais? O que acho que mais preocupa é que hoje em dia nos estádios a gente sente muita falta da estrutura para a imprensa. Por exemplo, nós aqui no Brasil trabalhamos no campo. Então, a gente está acostumado, a gente fica lá embaixo. Agora, numa Copa do Mundo, a gente sabe que isso não acontece. Então, a gente precisa de espaços muito grandes para receber jornalistas do mundo inteiro. E a gente vê os nossos estádios e fica um pouco assustado, porque não vê aonde isso poderia ser encaixado, né? Então, acredito que reformulações vão ser essenciais para que possa brigar com toda a estrutura. A gente vai precisar de uma rede de internet segura, a gente vai precisar de eletricidade suficiente para todo mundo. A gente sabe que o gasto é muito grande num evento desse porte. Então, acho que nesse sentido, assim, pensando no trabalho da imprensa, isso é o que mais, às vezes, você fica prestando atenção. E tem a parte da infraestrutura geral, né, das cidades. Vamos ver aí como é que vai ser. Quando eu falo não tão experiente hoje, mas na realização da Copa em 2014, aí já vai ter muita experiência, né, Vanessa? Aí sim, espero que já tenha saído, voltado para fora do país, para o Brasil, enfim. Aí já vai ter, quanto tempo falta? 5 anos? 5 anos agora? Não, aí já vai estar uma experiência boa, acho que vai dar para cobrir direitinho essa Copa aí. O Fala Cronista continua no estádio Cícero Pompeu Toledo Morumbi, profissionais de imprensa opinando, falando a respeito da possibilidade da Copa do Mundo 2014 no Brasil em relação à condição de trabalho. Oswaldo Pascoal, muita experiência, o que você espera a respeito da realização da Copa no Brasil? Eu tenho uma expectativa positiva. Acho que, como todo o povo brasileiro, a gente tem que alimentar a esperança de que a Copa do Mundo possa trazer coisas positivas na infraestrutura, nas condições de transporte, principalmente na melhoria de vida para o povo brasileiro. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo que deveríamos abordar. Um segundo ponto, que é o do trabalho em si, acho que temos condições de melhorar. Hoje não teríamos condições de fazer uma Copa do Mundo, não temos estádios em condições para abrigar uma partida de Mundial, mas com o tempo isso será conseguido. Penso que o trabalho maior e muito melhor para a população será o trabalho da infraestrutura que ficará para a população. Agora, a dificuldade em relação à condição de trabalho dos profissionais, o que você pode falar a respeito? A Copa do Mundo é completamente diferente do nosso usual, do nosso costumeiro. A Copa do Mundo tem uma outra sintonia, uma outra situação. Você vai ter
setor reservado para a imprensa, vai ter um centro de hospitalidade, vai ter as informações, facilidades com computador, multimídia, enfim, você tem muitas facilidades na Copa do Mundo, o que hoje nós não temos em nenhum estádio brasileiro. Mas também temos aqui algumas coisas que a gente faz no Brasil que, evidentemente, com o passar do tempo e com uma Copa do Mundo, nós não teríamos condições de fazer. Entrevistas antes do jogo, depois do jogo, no intervalo, essa coisa toda que a gente adora fazer, né? E eu que fui repórter 30 anos da minha vida, adoro esse tipo de coisa. Então eu acho que essa é uma situação um pouco mais difícil. Mas evidentemente no final do jogo tem a zona mista, todos são obrigados para passar e você pode fazer um trabalho muito melhor. Eu acho que a Copa do Mundo vai deixar muita coisa positiva para o país. Tomara que a gente consiga. Fala, cronista da CESP, no estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi, ouvindo profissionais de imprensa opinando a respeito da Copa do Mundo 2014 no Brasil. Luiz Ceará, TV Bandeirantes, o que você espera da condição de trabalho, como vai ser a Copa do Mundo no Brasil? Olha, é uma honra, né? Mas a respeito da Copa do Mundo, eu espero e acredito que a gente possa ter uma organização à altura do que, por exemplo, eu já vi fora do Brasil participando de coberturas de outras Copas do Mundo. A imprensa, vamos falar do nosso negócio, né? Nós temos que trabalhar com absoluta tranquilidade e condição técnica. Isso é básico, né, numa cobertura de Copa do Mundo. Isso é um dos pontos de honra da FIFA. A FIFA exige que a imprensa tenha um super atendimento, o que quer dizer o seguinte: o pessoal de rádio tenha absoluta condição e local para trabalhar, pessoal de internet, idem, pessoal de jornal e principalmente pessoal de televisão, porque usa muito equipamento. Então tem que ter local apropriado para as carretas, tem que ter local apropriado para as pessoas trabalharem dentro do estádio. Eu quero dizer locutor, eu quero dizer comentarista, que são os pontos de comentarista que se chama, entendeu? Então isso tem que estar muito acertado, né, e tem que estar pronto dentro do estádio. Isso é uma condição sine qua non para que uma Copa do Mundo tenha sucesso, né? Do nosso lado, eu acho exatamente que tem que ser assim. Se a FIFA sente que a organização, no caso o Brasil, não está cumprindo alguma cláusula com relação à imprensa, pode melar a Copa do Mundo. E eu espero que não aconteça isso. Agora o Brasil pode superar, em termos de dificuldades, a Copa do Mundo de 2014, no caso a África do Sul? Eu acho que a África do Sul, pelo que o relato dos companheiros que estiveram agora lá, nós deveríamos ter muitos problemas lá. Problemas principalmente com relação à segurança, que eu acho que no Brasil não vai ter. Então, esse quesito, que é importantíssimo também, todos são, mas esse que é importantíssimo, né? Eu conversava agora há pouco com o companheiro de Silo que esteve lá, e ele me dizia que a questão de segurança, ela é crucial, e lá é um problema sério. Lá existe ameaça à vida, ao roubo de equipamento, e aí vai se estendendo. Então eu acho que eles vão ter problema lá. Se eles não conseguirem resolver isso, a Copa deles está frita. E isso não vai ter no Brasil. Isso não tem nem agora, não vai ter na Copa do Mundo. Roberto Carmona, da Transamérica, também participa no Fala Cronista da CESP, opinando o que espera da Copa do Mundo 2014 no Brasil. Bom, eu espero que até lá nós tenhamos, quando eu digo nós, as autoridades brasileiras e todos nós, que trabalhem para organizar a Copa de maneira decente e que não se verifique o que se verificou, por exemplo, por ocasião dos Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro, onde se disse que a iniciativa privada é que faria todas as reformas e no fim foi o governo, ou melhor dizendo, fomos nós, com o nosso dinheiro de impostos, que pagamos a conta. Então, que fazer Copa do Mundo no Brasil nesse momento, para mim, é uma utopia. Mas como as autoridades já confirmaram que ela vai ser no Brasil, só espero que nós tenhamos a decência de fazer uma Copa legal, sem roubo, sem sacanagem, né? E com muita hombridade. E que o povo brasileiro se conscientize de que é o momento da gente mostrar ao mundo a nossa força e o nosso valor. Então você espera muita dificuldade na condição de trabalho? Com certeza teremos muita dificuldade, porque a gente já está observando agora, por exemplo, a briga que o São Paulo está tendo para
para forçar a barra para o Morumbi ser subsede, ser sede do jogo de abertura da Copa do Mundo. A gente vê que Brasília está brigando para isso também, na construção de um novo estádio. Então, quando começa a ver essa briga política, essa interferência política, boa coisa não sai. Muito bem, fechamos por aqui o trabalho de hoje, direto do estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi, onde no Fala Cronista da ACESP, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, ouvimos os profissionais de imprensa opinando em relação à perspectiva de cada um da Copa do Mundo 2014 no Brasil.